Imagine caminhar por uma rua romana de 2000 anos atrás, não em ruínas, mas preservada como se o tempo tivesse parado. O som dos seus passos ecoa entre pedras que já ouviram vozes em latim, risos de crianças e o burburinho de mercados antigos. Herculano, refúgio da elite romana, era uma cidade vibrante à beira do mar, famosa por suas vilas luxuosas, termas e jardins exuberantes. Em 79 d.C., o Vesúvio explodiu de forma repentina, lançando uma onda piroclástica tão quente e rápida que engoliu a cidade em poucos minutos, selando o destino de seus habitantes. Ao contrário de Pompeia, que foi coberta por cinzas, Herculano foi engolida por material vulcânico superquente que carbonizou e preservou casas, móveis, afrescos e mosaicos com uma riqueza de detalhes impressionante. O calor extremo selou a cidade como uma cápsula do tempo. Hoje, andar por Herculano é como invadir a intimidade de um mundo perdido. Vigas de madeira, portas, divisórias e até andares superiores ainda estão lá, desafiando o tempo e nos permitindo vislumbrar a arquitetura e o cotidiano de uma sociedade sofisticada. O silêncio das ruas ecoa a presença dos antigos moradores, como se tivessem acabado de sair para o fórum ou para o mar. Cada esquina parece guardar segredos e histórias não contadas. Herculano é mais que um sítio arqueológico. É um retrato vívido da vida e da morte, da beleza e da tragédia, congelado para sempre. Aqui, a arte e o cotidiano se misturam, revelando o esplendor e a vulnerabilidade de uma civilização à sombra do desastre. Cada pedra e objeto nos convida a imaginar as pessoas que viveram, amaram e sonharam à sombra do vulcão. Herculano permanece silenciosa e eterna, como um convite para mergulhar no passado e sentir, por um instante, a pulsação de um mundo que o tempo não conseguiu apagar. Por séculos, Herculano permaneceu esquecida sob uma espessa camada de rocha vulcânica, resultado da erupção devastadora do Vesúvio em 79 d.C. Diferente de Pompeia, que foi coberta por cinzas leves, Herculano foi soterrada por uma mistura de lama vulcânica e material piroclástico, formando uma cápsula do tempo quase impenetrável. A redescoberta da cidade foi totalmente acidental. Em 1709, durante a escavação de um poço para abastecer uma vila, trabalhadores se depararam com o topo de um antigo teatro romano. O proprietário, o príncipe d'Elbeuf, ficou fascinado e financiou escavações secretas para retirar estátuas e mármores preciosos. Nos primeiros anos, o interesse era puramente por tesouros artísticos, e muitos artefatos foram removidos sem registro. Só décadas depois, com o surgimento da arqueologia científica, percebeu-se o valor histórico do sítio. Hoje, as escavações seguem métodos rigorosos de preservação. Técnicas modernas, como escaneamento a laser, moldagem em gesso e análise de microclima, são empregadas para proteger estruturas frágeis e artefatos delicados. O soterramento por lama quente criou um ambiente anaeróbico, impedindo a decomposição de materiais orgânicos. Assim, Herculano preservou não só paredes e mosaicos, mas também móveis de madeira carbonizada, portas, pergaminhos e até restos de alimentos. Entre os achados, destacam-se casas de 2 andares, berços de crianças, jarras com alimentos intactos e até pães carbonizados, oferecendo um retrato vívido do cotidiano romano. Detalhes do dia a dia, como grafites nas paredes, utensílios domésticos e objetos pessoais, revelam hábitos, crenças e até preferências alimentares dos antigos habitantes. A escavação de Herculano é um desafio constante, pois parte da cidade moderna foi construída sobre as ruínas antigas. Túneis e galerias precisam ser cuidadosamente reforçados para evitar desabamentos e proteger tanto o sítio quanto os moradores atuais. Apesar das dificuldades, cada nova descoberta é de valor inestimável, ampliando nosso conhecimento sobre a vida privada romana. Herculano oferece uma janela única para a intimidade dos romanos, com detalhes preservados que não existem em nenhum outro lugar.
incluindo rolos de papiro carbonizados da famosa Vila dos Papiros. Em muitos aspectos, os vestígios de Herculano superam até mesmo Pompeia, graças ao seu estado de conservação extraordinário e aos métodos inovadores de preservação aplicados no sítio arqueológico. Por séculos, acreditou-se que os habitantes de Herculano haviam conseguido escapar do desastre que assolou a cidade em 79 d.C., já que, durante as primeiras escavações, poucos restos humanos foram encontrados nas casas e ruas. Essa ausência de corpos alimentou a esperança de que a população tivesse fugido a tempo, deixando para trás apenas vestígios de uma vida interrompida abruptamente. Mas tudo mudou nos anos 1980, quando arqueólogos, ao escavarem os antigos galpões de barcos próximos à praia, fizeram uma descoberta chocante. Mais de 300 esqueletos amontoados, vítimas de uma morte súbita e devastadora, causada pela onda piroclástica do Vesúvio. O calor extremo, superior a 500 graus Celsius, carbonizou instantaneamente corpos e sonhos, congelando para sempre o último suspiro de centenas de pessoas que buscavam refúgio à beira-mar. Os esqueletos, preservados sob camadas de cinzas vulcânicas, tornaram-se testemunhas silenciosas de uma tragédia humana. A análise forense revela detalhes surpreendentes: uma dieta rica em frutos do mar, profissões variadas, marcas de doenças e até laços familiares identificados por DNA. Entre as vítimas, destaca-se a Dama do Anel, encontrada com uma joia dourada ainda presa ao dedo, símbolo de amor, status ou esperança, cuja história permanece envolta em mistério. E também o soldado, identificado por seus equipamentos militares, talvez um dos últimos a tentar proteger os habitantes ou buscar a própria salvação. Cada esqueleto carrega marcas de uma vida interrompida, de sonhos e rotinas despedaçados em um instante. Próximo dali, a descoberta de um barco de resgate sugere uma tentativa desesperada de fuga. Um último esforço para escapar do terror que descia do céu em forma de cinzas e fogo. Os esqueletos alinhados na praia formam hoje um memorial silencioso, um retrato pungente dos últimos momentos de Herculano. Ali, o tempo parece ter parado, eternizando o medo, a esperança e o desespero de uma população diante do incontrolável. Essas imagens nos lembram, de forma profunda e dolorosa, da vulnerabilidade humana diante da força implacável da natureza. O grito silencioso de Herculano ecoa há 2000 anos, pedindo que nunca esqueçamos o impacto devastador desse evento na história e na memória coletiva da humanidade. Entre os tesouros de Herculano, destaca-se a lendária Vila dei Papiri, uma mansão luxuosa à beira do Mediterrâneo, pertencente a um dos homens mais ricos do Império Romano. Ali repousa a única biblioteca da antiguidade clássica que sobreviveu ao tempo e à fúria do Vesúvio. Em meio às cinzas, mais de 1.800 rolos de papiro foram encontrados, carbonizados pelo calor extremo da erupção de 79 d.C. Por séculos, esses pergaminhos pareciam condenados ao silêncio, considerados ilegíveis e frágeis demais para serem abertos. Mas a ciência não se deu por vencida. A partir do século XXI, tecnologias como tomografia computadorizada e inteligência artificial começaram a desvendar os segredos desses rolos, permitindo a leitura de textos sem sequer desenrolá-los fisicamente. Em 2024, o Vesuvius Challenge mobilizou pesquisadores do mundo todo, premiando avanços no uso de IA para decifrar os rolos. Pela primeira vez, partes inteiras de um texto foram reveladas digitalmente, provando que a leitura completa é possível e está cada vez mais próxima. Os textos recuperados, em sua maioria filosóficos, abordam temas como ética, natureza e política. Muitos acreditam que entre eles podem estar obras perdidas de autores gregos e latinos, como Epicuro e Filodemo, cujos pensamentos moldaram a filosofia ocidental.
Cada novo fragmento decifrado é como abrir uma janela inédita para o pensamento antigo, permitindo que vozes silenciadas há 2 milênios voltem a dialogar conosco. Em Herculano, as palavras desafiaram o fogo e continuam a transformar nossa compreensão do passado. Herculano era um verdadeiro laboratório de inovação urbana na Roma antiga. Suas ruas eram equipadas com avançados sistemas de esgoto e distribuição de água, algo raro até mesmo para os padrões romanos. Os engenheiros da cidade utilizavam aquedutos e tubulações de chumbo para garantir água corrente em casas e banhos públicos, um luxo que poucas cidades do mundo antigo podiam ostentar. Os edifícios de vários andares, conhecidos como insulae, abrigavam famílias de diferentes classes sociais. Essas construções aproveitavam ao máximo o espaço urbano, com lojas no térreo e residências nos andares superiores, antecipando conceitos modernos de moradia vertical. Casas com varandas, divisórias móveis e o uso inteligente da luz natural e da brisa do mar revelam uma arquitetura surpreendentemente moderna. Os romanos de Herculano valorizavam ambientes arejados e flexíveis, adaptando os espaços conforme as estações ou necessidades da família. O conforto e a beleza eram prioridades. Mosaicos coloridos, afrescos detalhados e ornamentação luxuosa decoravam até mesmo as casas de classe média, refletindo a prosperidade local e o apreço pela arte e pelo bem-estar. Mas, diante de tanta sofisticação, surge a pergunta que não quer calar. Por que os habitantes de Herculano não fugiram antes da tragédia? Terremotos e sinais de atividade vulcânica antecederam a erupção. Registros arqueológicos mostram rachaduras nas paredes e relatos de tremores frequentes, mas a população estava acostumada a esses fenômenos, que eram vistos como parte da vida cotidiana. Os romanos, sem sequer a palavra vulcão, viam o Vesúvio como uma montanha fértil, fonte de vinhos e frutos, não como uma ameaça. A última grande erupção havia ocorrido séculos antes, fora da memória viva da população. A familiaridade com o perigo, a confiança nas inovações urbanas e a ausência de precedentes históricos levaram à inércia. Muitos acreditavam que nada de grave aconteceria, subestimando o poder da natureza. Herculano nos ensina sobre a arrogância humana diante da natureza e como, mesmo em meio a grandes avanços, a história pode ser marcada por tragédias inesperadas. A cidade congelada no tempo é um lembrete de que inovação e segurança nem sempre caminham juntas. A vida em Herculano era permeada por religião e superstição, dos grandes templos aos pequenos altares domésticos. Oferendas diárias buscavam proteção dos deuses, enquanto amuletos e grafites mágicos afastavam o mal-olhado. Afrescos de Hércules, Vênus e Mercúrio reforçavam a identidade local e a prosperidade. Cultos orientais e, possivelmente, uma comunidade cristã coexistiam, mostrando a diversidade espiritual da cidade. Terremotos eram vistos como sinais divinos, não alertas geológicos. A fé dava sentido à vida, mas também alimentava o medo do desconhecido. Diante da catástrofe, muitos recorreram à religião, sem imaginar o poder destrutivo do Vesúvio. O Vesúvio ainda domina a Baía de Nápoles, vigiado por cientistas, mas a ameaça permanece para milhões que vivem ao seu redor. Herculano é um alerta vivo. A tragédia de 79 d.C. ensinou sobre a velocidade e letalidade dos fluxos piroclásticos. Planos de evacuação modernos buscam evitar os erros do passado, baseando-se nas lições deixadas pela cidade congelada no tempo. Novas descobertas, do DNA antigo à leitura dos papiros, continuam a reescrever nossa compreensão da vida romana. Herculano é um campo dinâmico de pesquisa, um diálogo entre passado e presente. Mais que ruínas, é um espelho da nossa vulnerabilidade e resiliência. Ao caminhar por suas ruas, sentimos a beleza da vida,
a brutalidade da morte e a genialidade humana diante das forças do planeta. Herculano é uma lição eterna, um capítulo inesquecível da história humana.